Fala pessoal de TI, meu nome é Ricardo, eu sou do blog adminderedes.com.br e retornando com mais um vídeo dessa série para mostrar a migração do Active Directory no Windows Server 2003 para o Windows Server 2016. Não é um cenário, acredito eu, muito comum, talvez há uns 2 anos atrás fosse mais, né? Mas era o meu cenário. Então eu tinha que fazer essa migração e ela já aconteceu. Não consegui sincronizar o time entre fazer a migração da produção e fazer os vídeos, fazer o post para mostrar a vocês, né, de forma simultânea. Então o que eu fiz foi reproduzir um ambiente semelhante num laboratório, num lab aqui no Hyper-V, para poder mostrar a vocês essa migração. Alguns pontos de atenção para essa migração são de extrema importância, tá? Então eles devem ser levados em consideração e devem, obviamente, ser sanados conforme existir erros e obstáculos para isso, tá? Então a primeira dica que eu dou é o seguinte: faça um teste num ambiente de teste, né? Teste a sua migração, né? Se possível, como eu fiz, virtualize o seu Active Directory usando uma ferramenta Disk 2V, por exemplo. Eu deixo na descrição do vídeo o link para essa ferramenta, tá? Faça uma cópia exata do teu Active Directory, tá? Crie máquinas virtuais no laboratório e faça os testes de migração. Assim, num ambiente controlado, você terá total visão de como será a sua migração e, obviamente, a segurança que será necessária para poder fazer a migração na produção real, tá? Então é importante que não exista nenhum tipo de sujeira no Active Directory, né? Não exista nenhum domain controller offline, né? Não existe nenhum problema com sincronismo de hora, nenhum problema com sincronismo de replicação, de resolução de nome. Então todos esses detalhes devem ser checados com máxima atenção antes de executar de fato a migração, né? Então outra dica importante é usar as ferramentas como DCDiag, RapidMin, NTDS Útil, NetDOM, todas elas para poder fazer os testes e você ter certeza de que está tudo ok. Essas ferramentas, caso não estejam instaladas no teu Active Directory, no teu Windows Server 2003, eu deixo na descrição do vídeo o link para download, tá? Mas é um cabzinho, é um packzinho bastante pequeno, né, e fácil de manusear. Eu já fiz a instalação, mas vou dar um reinstall aqui para vocês verem como é tranquilo, tá? É um arquivinho de alguns Ks aí e que instala e deixa disponível uma série de ferramentas bastante importantes para gente, tá? Após instalado, elas ficam dentro de Program Files, Support Tools, tá? Então todas elas estão aqui: NetDOM, RapidMin, DCDiag, RapMon, várias ferramentas bastante úteis nesse processo, né? Para que você teste a saúde, para que você teste a replicação, para que você verifique como está a saúde do teu Active Directory, ok? São bastante opções de teste, né? Verificando aqui a replicação, verificando DNS, por exemplo, tá? É possível fazer uma checagem completa da saúde do teu Active Directory, ok? Não é o caso, esse ambiente aqui não existe sujeira, acabei de criá-lo, acabei de subir o Active Directory nesse Windows Server 2003, então não vou experimentar estes erros agora. Mas no meu ambiente de produção, por exemplo, eu tinha um domain controller
offline. Tinha algumas sujeiras desse domain controller, né, no meu esquema ali. Então tive que fazer a remoção forçada desse domain controller offline. Se você procurar no blog, você vai encontrar um post onde eu já demonstrei como fazer essa remoção forçada, tá? Basta procurar por remoção de domain controller offline. Vamos lá, alguns itens também são importantes checar, né? Em Active Directory Sites and Services, por exemplo, né? Checar se as suas conexões de replicação estão ok, né? Se você tiver mais de um domain controller, obviamente, tá? Checar se as configurações estão todas de acordo, ok? É importante, tá? E é uma premissa, por exemplo, que Domain Trusts, que o nível funcional da floresta esteja em Windows Server 2003, ok? Não funcionará, não acontecerá a migração se ele estiver no nível funcional Windows Server 2000, tá? Então a gente precisa fazer a alteração, tá? Tanto do nível funcional da floresta quanto do nível funcional do domínio, ok? Então, em Active Directory Domains and Trusts, tá? A gente consegue fazer a mudança do nível funcional do domínio, ok? Rise. E também fazemos a alteração do nível funcional da floresta. É o mesmo processo, né? Domínio e floresta, ok? Então, rise e pronto, tá? Então, em Active Directory Domain and Trusts, eu altero o nível funcional da floresta e o nível funcional do domínio, ok? Ambos devem estar em Windows Server 2003, ok? Outro obstáculo que eu encontrei nesse processo de migração foram alguns erros de comunicação, né? O que basicamente o Windows Server 2016 faz em relação ao Windows Server 2003 é um acesso remoto, é uma administração remota, né? Do sistema operacional, para poder fazer uma checagem, fazer uma verificação de tudo que ele precisa de informação, né, para concluir a migração. Então existiam alguns erros de RPC, né, algumas falhas. Então eu fui buscar um pouco na literatura, buscar um pouco nos fóruns, uma forma de contornar essa situação. Então eu li uma dica muito, muito legal que funcionou para mim, né? Então eu deixo isso aqui como uma dica e também fica como uma premissa para ser feita, é forçar o Windows Server 2003 a aceitar essa administração remota, né? Existe uma policy que nós configuramos para que isso seja possível, ok? Então, dentro do Group Policy, vamos lá, em Default Domain Policy, né, a gente edita para que o Windows Server 2003 aceite essa administração remota, tá? Então isso está em Administrative Templates, ok? Network Connections, Windows Firewall, Domain Policy, ok? Ela é especificamente esta aqui, Allow Remote Administration Exception, ok? Nós vamos habilitá-la para que o Windows Server 2003, né, de forma forçada, aceite essa exceção de administração, ok? Para que ele aceite, fazendo um GP update /force, ok? Para que isso faça um refresh disso, para que ele aceite automaticamente. Ok? Então, passando por todos esses detalhes, né?
a limpeza do Active Directory, verificando se não existe nenhuma sujeira, nenhum domain controller offline, né? Checando as replicações, checando as resoluções de nome, né? Verificando o nível funcional da floresta, verificando o nível funcional do domínio. Então, passando por todos esses requisitos, e se tudo estiver ok, né, de fato podemos começar o processo de migração para o Windows Server 2016. Então, a primeira coisa que devemos fazer, né, Windows Server 2016, é configurá-lo e apontar, obviamente, o DNS do Windows Server 2016 por enquanto para o Windows Server 2003, né? Então, a primeira coisa que vamos fazer é inserir, tá, este Windows Server 2016 no domínio. Primeiro ele tem que ser um MIME server, tá? Então, não vou explicar detalhadamente todo esse processo, como instalar o Windows Server, como criar o domínio, né? Existe uma literatura bastante grande por aí, né, para que seja feita a pesquisa e etc. Ok? Então, o meu domínio admin de redes, ok? Ok, bem-vindo ao domínio admin de redes. Então, ok, close, restart. Então vamos acessar novamente o Windows Server 2016, lembrando que agora já podemos acessá-lo através de nosso domínio. Vou ter a minha ferramenta para que ele já acesse já buscando o domínio corretamente. Quem quiser a dica dessa ferramenta que eu uso para controlar todos os meus terminais services, depois me manda um e-mail que eu mando a dica de qual ferramenta é esta. Estou fazendo todo esse lab exclusivamente no meu notebook, então, né, obviamente uma lentidão aqui é um pouco esperada com relação a esses acessos. Ok, então se formos lá no Windows Server 2003, nosso AD por enquanto, Active Directory, User in Computers, veremos que temos tanto o Windows Server 2016, que ainda não é um AD, tá? Já inseridos nesse domínio, e o Windows 10 aqui como um client que eu deixei disponível. Então, ok. Concluída essa etapa,
tá? Precisamos retornar ao Windows Server 2016 e fazer a instalação dos binários do Active Directory Domains and Services. Ok, então vamos adicionar roles and features, next, 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 e vamos selecionar Active Directory Domain and Services, tá? E já podemos adicionar também a feature de DNS, ok? Eu acostumo sempre adicionar os frameworks, né? Muitas coisas dependem desse carinha, às vezes a gente fica batendo cabeça tentando encontrar a causa de um problema, mas às vezes é uma instalaçãozinha de um framework que fica faltando, tá? Então todas as minhas instalações eu já adiciono esse cara, pra não ter problema, ok? Next, 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 tá? Flago para restartar se necessário, automaticamente isso vai ser necessário, tá? E um item bastante importante, deixa eu inserir a ISO aqui, se eu acho ela facilmente. Ok? Apontar para os binários de instalação dentro de uma mídia de instalação do Windows Server, ok? Então existe um path alternativo ali que a gente pode jogar, tá? Para evitar que ele de repente vá buscar na internet e acabe demorando mais, tá? Então dentro da ISO de instalação, por exemplo, tá? É esse caminho que nós vamos pegar, tá? São source e SXS. Então já deixo isso também para facilitar. Ok, install e aguardar a instalação. Enquanto ele executa a instalação, acessar o client, o Windows 10, para que possamos verificar se está tudo ok com o acesso ao domínio. Ok? Essa máquina aqui em específico é um outro notebook velhinho que eu tenho aqui. Eu instalei o Windows 10 nele. Ele é um pouquinho mais lento também, né? A gente vai, com as ferramentas que temos no momento, criando os laboratórios para esses vídeos, para esses testes, etc. Tá? Então, para mostrar aqui, chamando, né, testando a resolução de nome, né, dando um // AD 2003, que é o nome do AD Windows Server 2003. Então, por exemplo, eu vejo que é esperado, né,
as pastas netlogon e sysvol, ok? Né? Mostrando o meu domínio, as policies e scripts que porventura estejam aí disponíveis na sua infraestrutura, ok? Se eu der agora um /d 2016, né? Eu não vou encontrar nada compartilhado, porque essa máquina não tem nada compartilhada, mas, né, ela está tendo a sua resolução de nome também, ó, corretamente, tá? AD 2016, um ping nela, tá? E realmente este é o IP dela, tá? O firewall dela não está com o ICMP habilitado para resposta, né? Mas a gente sabe que a resolução de nome está acontecendo, ok? Vamos checar lá o Windows Server 2016. Está instalando. Eu vou fazer um corte no vídeo e assim que terminar essa instalação eu retorno, né, do ponto em diante, ok? Ok, pessoal, terminou o processo de instalação, então eu tenho a opção de promover esse servidor a domain controller, ok? O alerta que eu tenho aqui é justamente isso, né? Que o que devo fazer após essa instalação, tá? É a promoção. Então vamos lá. Promote. Então neste momento o Windows Server 2016 ele começa a checar, né, o Active Directory, como é que ele está, né, e ver o que ele precisa fazer para se tornar também um domain controller, tá? Então o que faremos é adicionar um domain controller a um domínio existente, tá? O domínio é o único, então ele já vai trazer para a gente qual é, tá? E eu vou utilizar o usuário corrente, que é o administrator, né? O usuário administrador do domínio, para este processo, ok? Next. Ok, neste momento ele vai dizer o que ele pode e o que ele não pode instalar, né, de acordo com a compatibilidade que existe hoje no Active Directory, tá? E uma delas que ele não pode instalar é a função de Read Only Domain Controller. Por quê? Porque essa função passou a existir somente após a versão Windows Server 2008 R2, né? 2008. Então, com o Windows Server 2003, ele não pode instalar esta função, né? Isso não está disponível, tá? Mas ele diz que ele pode instalar, né? Fazer as configurações de Domain Name System, tá? DNS, e de Global Catalog, ok? Vamos digitar a senha, que é a mesma senha de recuperação do Active Directory, tá? Isso é importante. E vamos dar um Next. Para ter certeza que eu digitei a senha correta. Sempre que eu coloco senha complexa em laboratório, mas é força do hábito.
Ele vai dizer que ele não consegue especificar a delegação DNS, tá? Vamos dar um Next. E aí ele vai perguntar, eu vou replicar isso, a replicação vai acontecer a partir de qual domain controller, né? Se tivermos vários, podemos escolher individualmente nessa lista, ou podemos manter qualquer domain controller. Tudo isso vai depender muito de se você tem mais de um domínio, então isso vai depender muito de como está desenhada a sua floresta, tá? Eu, em todo caso, vou selecionar que ele deve replicar do Windows Server 2003, ok? E vamos ao Next. As pastas padrões, tá? A database, os logs, né? E o arquivo e a pasta de sysvol, tá? Manter o padrão, ok? Aí ele vai perguntar o seguinte, olha, ele vai dizer o seguinte, para você instalar esse domain controller, tá? O wizard, né? O assistente precisa fazer alterações, né? Nas seguintes operações, né? Ele precisa preparar a sua floresta e esquema e fazer a preparação do domínio, tá? Esse é um ponto que eu queria chegar. Na migração para o Windows Server 2012 ou para o Windows Server 2008, tá? Quando precisávamos fazer a migração do Windows Server 2003, né? Active Directory em Windows Server 2003 para a versão 2008 ou 2012, precisávamos manualmente, né? No caso de Windows Server 2003, 32 bits, que é este caso, tá? Precisávamos usar ferramentas e fazer essa preparação tanto da floresta quanto do esquema e quanto do domínio, tá? Precisávamos fazer essa preparação manualmente, tá? Usando ferramentas específicas, tá? Mas para o Windows Server 2016 isso já não é mais necessário, ok? Vamos dar um Next e ele vai fazer essa preparação, ok? Então, uma revisão de todas as seleções que nós fizemos, ok? E Next. Tá verificando os pré-requisitos do Active Directory para preparação, tá ok? Da operação para Domain Controller. Ok? Checado todos os pré-requisitos, eu vou ter aqui alguns pontos de atenção, tá? Basicamente porque o Windows Server 2003, né, e o nível de floresta e o nível de domínio não oferecem, tá, algumas funções, algumas funcionalidades, né? Então ele diz que o nível funcional já não é mais como que eu posso dizer? Ele já não é mais condizente, né? Ele não está mais em conformidade com muitas coisas que o Windows Server 2016 precisa, né? O velho erro de delegação de zona, tá? Algumas coisas alguns warnings, né? Alguns pontos de atenção que acontecem, ok? Mas o importante é o que? Que todos os pré-requisitos foram checados e e passaram com sucesso. Então, né, vamos clicar em Install para iniciar, né, a instalação. Fazendo o update da floresta. Olha pessoal, upgrade de domain agora, né, upgrade do domínio. Dando aqueles avisos sobre algumas funcionalidades que não estão, né, de acordo, isso com a versão, tá? Tá checando o Group Policy Management Console para fazer todas as instalações
Ele vai dar uma paradinha agora no serviço de NetLogon, né, para poder fazer a replicação, tá? Fazendo examinando algumas coisas, alguns serviços, etc, tá? E criando os esquemas, as replicações, fazendo replicação. Lembrando que no início nós já setamos, né, para que isso foi feito automaticamente, para que ele já seja um Global Catalog. Tá? Isso é importante para que a gente possa, num segundo momento, fazer a remoção, tá, do Domain Controller Windows Server 2003. Configurando o serviço de DNS Server. E ok, tá? E ele vai automaticamente restartar. Ok, vamos chamar novamente aqui o nosso Active Directory. Ok, entra com a senha. Nosso Domain Controller, né? Bom, dando uma olhadinha lá no Windows Server 2003, ok? Temos aqui, né, em Computers, esse computador já não faz mais parte, né? E se a gente for em Domain Controllers, né, agora ele é um Domain Controller neste domínio, ok? Vamos checar a DNS, por exemplo, ver se as entradas aconteceram. Uma atualizada, tá? Então nós temos o AD 2016, tá? Já como respondendo para o domínio, ok? Então, é importante fazer essa checagem, né? Verificar se todos os protocolos, Kerberos, LDAP, se todos eles estão respondendo, né? Se existem entradas DNS para que os dois servidores agora respondam, né, para esses protocolos, ok? Tá, ó, entrada LDAP, entrada de Global Catalog. Respondendo já, né, com apontamento para os dois servidores, tá ok? Somente PDC, Primary Domain Controller, que ainda permanecerá o Windows Server 2003, tá? Porque ele é o controlador primário da floresta, do domínio. Perfeito. Active Directory Sites and Services. Tá? Temos os dois servidores com as suas configurações de NTDS, ok?
podemos manualmente fazer a conexão, por exemplo. Isso deve estar subindo, tá? Vou aguardar um pouco o serviço, né, de replicação aí. Como um ambiente de teste, né, as coisas vão subir um pouco mais devagar aqui. Vamos lá, Sites and Services. E já podemos ver o início das replicações. Ok? Tá. A entrada já foi criada aqui para replicação. O que podemos já fazer nesse momento é alterar o apontamento DNS do servidor Windows Server 2016, o AD 2016, para ele mesmo, tá? E já deixar o do Windows Server 2003 como secundário. Tá, então nós fazemos essa alteração. No Windows Client, tá? Para que ele já verifique, ok? Já possa fazer o login já buscando pelo DNS do servidor Windows Server 2016. Podemos também alterar o endereço IP. Só confirmando, tá? DNS apontando para o endereço do servidor Windows Server 2016. Neste momento, agora se checarmos novamente o Windows Server 2016, tá? Ele apresenta uma pasta netlogon, uma pasta sysvol, tá? Já com as policies e, porventura, se houver scripts, tá? Disponíveis, ok? Vou fazer um logoff nessa máquina. Tá, e um detalhe importante para o login, né, é a resolução DNS. Então vamos checar o login dessa máquina. Existe um comando, pessoal, para você saber qual é, o domain controller, né, que está autenticando a máquina, tá? E ele é o set logon server, tá? Então, apesar de, né, já temos o AD 2016 rodando na rede, né, sincronizando ainda, né, fazendo a replicação com o Windows Server 2003, o AD 2003, tá? E pelo fato do AD 2003 ainda ser o primeiro domain controller, etc, tá? Ainda, tá? Quem toma conta da credencial, né, de login
do Windows Client ainda é o Windows Server 2003, ok? Eu vou dividir este vídeo em duas partes, né? Ele está bastante extenso, e a segunda parte do vídeo eu venho com um processo, ok, de remoção do Windows Server 2003, do AD 2003, tá? Para remoção, nós precisamos transferir, né, as FSMOs, tá? Que são os papéis, de infraestrutura, de esquema, né, de Primary Domain Controller, né? São todos os papéis hoje desempenhados pelo Windows Server 2003. A gente vai transferi-los para o Windows Server 2016, para o Active Directory 2016. E somente após isso fazer a despromoção, né? Fazer a remoção do Windows Server 2003 como Domain Controller, ok? Então, um abraço, obrigado por assistir este vídeo, tá? E acompanhe aí a segunda parte para a conclusão desse processo, ok? Valeu!